Alguém tem dúvidas de que houve fraude? Alguém acha mesmo que esse senhor venceu o Bolsonaro? Esse desgoverno, querendo ou não, ele não consegue governar do jeito que imaginou que ia governar desde o dia 1º de janeiro de 2023. É pressão em cima de pressão, em cima de pressão. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago aqui um trecho de um vídeo do respeitado Rodrigo Constantino de Ana Paula Henke. Só, vamos conferir. O ato na Paulista, milhares de pessoas se reuniram nessa manifestação do 7 de setembro em São Paulo para defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF e para lutar pela liberdade de expressão no Brasil. 8 quadras da Avenida Paulista foram ocupadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou e defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro e ele criticou Alexandre de Moraes. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. O pastor Silas Malafaia fez uma lista dos crimes cometidos por Alexandre de Moraes e pediu a prisão do ministro. Eu quero declarar pelos crimes de Alexandre de Moraes sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar. Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. Eu não estou caluniando nem difamando o ministro. Eu mostrei os artigos da Constituição que ele tem rasgado. O que Elon Musk e a Folha de São Paulo estão mostrando é a materialidade dos crimes de Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas Ferreira disse que Moraes é o juiz mais tirânico do mundo. Hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Consta a manifestação tem na Avenida Paulista, né? Também o desfile cívico-militar em Brasília, para ninguém, a não ser ali alguns servidores públicos, né? Uns petistas ali nas arquibancadas que também estavam vazias e gritaram ali Xandão, meia dúzia de gatos pingados, mas não tinha como aliviar, né, nos discursos para o Alexandre de Moraes. Não dá para aliviar, não tem como aliviar. Não dá para aliviar, a situação é muito preocupante no Brasil, nós estamos cada vez mais perto de uma ditadura totalitária, né, como temos em Cuba, Venezuela. O Bolsonaro, na minha opinião, acertou totalmente o tom, né? Havia dúvidas, porque ele antes levou mensagens dúbias, jogou um pouco de balde de água fria, impeachment nunca é bom, chegou a titubear em relação à própria manifestação em si, com imprensa vazando coisas talvez claramente mentirosas, mas enfim, não negadas a priori, né, de que ele talvez nem fosse, né? Ele não só foi, mesmo tendo que passar no hospital, né, antes, como adotou o tom certo, na medida certa. Chamou de ditador, lembrou que temos um alvo ainda mais prioritário do que Lula, que é o Alexandre de Moraes no poder,
e colocou a pressão no lugar certo, que é o Senado. Então, parabéns, Bolsonaro. Silas Malafaia era na configuração good cop, bad cop, né? Ele era o bad cop, a gente já sabia que ele ia endurecer o tom, já tinha essa expectativa de que ele fosse pedir a prisão de Alexandre de Moraes, e assim ele o fez. Deu voz ao desejo de milhões e milhões de brasileiros, né? Inclusive o meu. Eu já externei várias vezes em textos e tudo que o lugar certo para Alexandre de Moraes é a prisão. O impeachment é um primeiro passo fundamental para tentar restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Mas Alexandre de Moraes tem que ser preso pelos seus crimes, eu não tenho a menor dúvida disso. O presidente Bolsonaro tinha falado antes da imagem para o mundo. Deixa eu dar um pitaco sobre isso rapidinho, porque teve essa imagem, né? Era uma multidão, era muita gente, alguns discutiam, tinha menos gente do que na outra e tudo. Tudo bem, isso pode servir para cálculo de se está ganhando força ou não, se tem gente com medo ou não do Alexandre de Moraes, ou se o Bolsonaro foi dúbio na sua mensagem, isso de alguma forma tirou um pouco o ânimo de muita gente. Eu não sei, mas o fato é que era muita gente, uma multidão na Paulista, e o mundo viu isso. E como o Brasil está sendo observado de forma mais atenta por muita gente, principalmente os republicanos e a turma que acompanha o Elon Musk, né? Isso ganhou muito peso. E o contraste, Lacombe, exatamente com o que você disse, é o que chamou mais atenção do mundo. Muitas contas de milhões e milhões de seguidores replicaram exatamente esse contraste. De um lado, o povo brasileiro, uma montanha, um mar de gente protestando contra a censura, contra o Alexandre de Moraes. Do outro lado, aquela coisa formal, fria, seca, protocolar, com Lula, os seus capangas do STF, o Pacheco, tudo num clima meio de deboche, meio de não ligamos para o povo. Alguns militares, a cúpula militar e aqueles que têm que, enfim, fazer ali a cerimônia mesmo, né? E mais nada. Moscas. Um troço absolutamente vazio. O que externa aquilo que a gente já sabe. O Brasil já vive hoje uma democracia relativa. É a tal democracia de gabinete. A democracia sem povo. De um lado, o povo, do outro lado, os donos do poder, os corruptos, os safados, que deram um golpe, que tomaram o poder, o que é diferente de vencer eleições. E aqui, Lacombe, furando uma bolha também, porque virou tabu, né? Ninguém mais pode falar na porcaria da possibilidade de fraude eleitoral. Eu falo porque eu não tenho medo dessa corja, desse bando de salafrários e golpistas e bandidos que tomaram o poder de assalto no nosso país. Alguém tem dúvidas de que houve fraude? Alguém acha mesmo que esse senhor, que depois escuta despropérios e é xingado em estádio, alguém acha que esse sujeito que só consegue colocar meia dúzia de mortadelas e mais ninguém, onde quer que ele vá, esse senhor venceu o Bolsonaro? Alguém acredita mesmo nisso? É a pergunta que eu deixo, porque eu não acredito. Ana, é isso. A gente teve uma manifestação grande, muito grande, menor do que a de 25 de fevereiro, mas ainda assim muito grande. E o que fica de percepção, pelo menos para mim, é que muita gente, e isso se falou muito disso durante a semana, muita gente acha que povo na rua não adianta de nada. Como se numa guerra você tivesse ou pudesse abrir mão de uma frente de batalha. E não pode, absolutamente não pode. Então, talvez um grupo tenha achado, dessa vez eu não vou, porque isso aí não está dando de nada, não está dando resultado algum. E esse pensamento, numa guerra, a gente precisa de todas as frentes, Ana. Olha, nós brasileiros, nós precisamos ter mais educação histórica, né, no sentido da dimensão das coisas, quando elas são colocadas na linha do tempo da história como um todo. E esse nosso despertar, ele é muito jovem, ele não é um despertar que está aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos, é um despertar, né? É uma primavera muito jovem, muito nova, ainda com sementes para serem colocadas, algumas foram colocadas, já estão crescendo, outras já estão dando frutos. Mas num contexto histórico, Lacombe, eu acho que já tem muita coisa dando fruto, porque eu vejo que o movimento das ruas ele é importante, claro, né? O povo na rua mete medo
nos políticos, né, como diria o senhor Ulisses. Agora, quanta coisa nós fizemos acontecer. Esse desgoverno, querendo ou não, ele não consegue governar do jeito que imaginou que ia governar desde o dia 1º de janeiro de 2023. É pressão em cima de pressão, em cima de pressão, a sociedade civil fazendo pressão nos deputados, fazendo pressão nos senadores. Tem muita coisa ainda parada no Congresso, porque não temos, né, todos lá com o espírito de Bia Kicis, de Marcel Van Hatten, de Nicolas, enfim, do Girão, mas muita coisa mudou. No passado, por exemplo, um PL 2630, o da censura, ele passaria logo logo. Ele entrou em caráter de urgência, foi votado em caráter de urgência, aconteceu um escarcéu gigantesco nas redes sociais, nos conselhos tutelares, a sociedade civil se mobilizou e o que aconteceu? O presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou o 2630 exatamente porque viu que não tinha votos, porque a sociedade civil fez pressão. Acharam que a sociedade ia esquecer. Vamos trocar a roupa do 2630, vamos colocar agora uma outra roupa. Aí veio o PL 8889. A sociedade caiu em cima de novo e o 8889 não passou. Então, há mudanças, sim. Ainda não chegamos onde nós queremos chegar com o impeachment de um ministro do STF que insiste em cometer inconstitucionalidades e abusos contra a nossa Constituição, mas mudanças estão sendo feitas. Nunca devemos nos acomodar, é claro, né? Vou até trazer aqui, conversava com o Augusto ontem no telefone, depois da cobertura lá da Revista Oeste, e conversar, o Augusto que gosta muito de esporte, nós falamos assim, é aquela história, você vence o primeiro set, mas você já está pensando nos pontos que você perdeu no primeiro set para você não dar no segundo. Então nós temos vitórias e nós temos que pensar sempre, dar sempre um passo à frente. E lembrando, Lacombe, agora que você está morando aqui nos Estados Unidos, Constantino sabe disso também, o povo americano não descansa desde 4 de julho de 1776. Por isso que essa nação é o que é. Não há descanso, a gente não vai descansar. E quando nós estivermos idosos e cansados, nós vamos passar a mesma responsabilidade para os nossos filhos. Não tem descanso. Há vitórias, há muita coisa para se comemorar e muito mais ainda para cobrar. Acho que a lição fica que quando nós decidimos que a resiliência e a coragem vai ser o nosso norte no Brasil, as coisas começam a mudar. Devagar, como num contexto histórico, mas elas vão mudar. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.